Né? É E verdade. agora vai ter de responder. Não por isso, porque é uma coisa meio assim conceitual, só que como é que eles desrespeitaram? Cometendo crimes. Né? Então, vão ter de pagar. Não há a menor chance de não acontecer. Né? O presidente Lula hoje falou pela primeira vez, né, sobre essa trama golpista que planejava, inclusive, segundo as investigações, matá-lo, né, matar o presidente eleito à época, Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ver o que ele disse. Vê que absurdo, Eu sou um né? cara que eu tenho que agradecer agora muito mais do que eu estou vivo. A tentativa de me envenenar, eu e o ar não deu certo, nós estamos aqui. Eu queria dizer para vocês uma coisa importante. Vocês estão lembrados que quando nós disputávamos as eleições, eu dizia que um dos meus desejos era trazer o Brasil à normalidade, à civilidade democrática, em que a gente faz as coisas da forma mais tranquila possível, sabendo que você tem adversário político, sabendo que você tem adversário ideológico, mas sabendo que de forma civilizada você perde, você ganha. É isso. Agradeceu pela vida, Reinaldo. Você estava aí até aí fazendo a tradução O- simultânea, mas ele agradeceu por estar vivo. Né? A gente está dando risada, mas enfim, né? É uma cena concreta, né? Havia um Sabe o que estudo para matá-lo. eu destaco de positivo aí? O presidente, assim, ele falou até com um certo bom humor, né? Tem um risinho meio contido ali. Não é porque ele esteja tratando com menoscabo o risco, a gente sabe que a coisa foi muito séria, né? Mas ele falou pouco a respeito e eu espero que continue assim, né? Eu espero que ele fale, que ele não transforme o Bolsonaro num alvo. Agora esqueça um pouco Bolsonaro, deixa Bolsonaro para a Polícia Federal, deixa Bolsonaro para a Procuradoria-Geral da República, deixa Bolsonaro para o STF e toque a vida. Porque já ficou muito claro onde está a civilidade política e onde está a incivilidade. Já ficou muito claro onde está a democracia e onde está o ataque à democracia. Né? Então, é bom que o Lula fale disso com tranquilidade, né? Para que não fique dando aso à conversa mole e tal. O Bolsonaro, de algum modo, já era. Atenção, o bolsonarismo não. Essa vertente de extrema direita não. Ela continua aí, né? Basta dar uma olhadinha nas redes sociais e você vai ver que você tem lá milhares de pessoas lamentando que as mortes não tenham acontecido, né? Então, não, esse pensamento continua aí e tal. Agora, o Bolsonaro, ele mesmo, o Bolsonaro é, na expressão do Fernando Pessoa, um cadáver adiado, né? Um cadáver adiado que ainda procria, que foi a expressão do poeta, porque gera, enfim, seguidores ainda, tal. Mas ele como liderança, ele hoje enterra, ele hoje cria dificuldades para a extrema-direita. É por isso que não precisa ficar dando chance e dando palanque para Bolsonaro. Que hoje o maior inimigo da extrema-direita e da direita reacionária é o Bolsonaro. Por quê? Porque ele não aceita que ele não será candidato, porque ele sabe que se isso acontecer, ele vai ser enterrado vivo, né? Porque a hora que aparecer, é a velha história, em política, rei morto, rei posto. Não tem essa. A política, como a natureza, abomina o vácuo. Não tem, né? Não é Bolsonaro. Não é Bolsonaro, será alguém. Verdade. Então ele diz: não, sou eu. Sou eu sabendo que não será. Ele diz: sou eu, os outros dizem: ah, sim, então é ele, né, gente? Ó, pessoal, é ele, tá? É ele.
Porque senão as milícias dele, o que eu até falei do paradoxo do asno, senão as milícias dele vão para cima de quem se arvora em ocupar aquele lugar. Nós vimos o que aconteceu com Caiado, né? Então, tá, faz de conta que é ele. Não será ele. Mas enquanto isso, então é quem? Hã? O Tarcísio, quietinho como está, sem sair na defesa de Bolsonaro, também cria uma sombra de constrangimento ali entre eles. Puxa, daqui a pouco aparece o Carluxo, aparece um filho mais raivoso, para cobrar. E aí, Tarcísio, você não vai falar nada? E o Tarcísio não vai falar, né? Porque seria muito arriscado para ele também, sem contar que cria dificuldades também junto ao Supremo. Você imagina o Tarcísio se solidarizando agora com quem quer que seja, depois da tentativa de assassinato do Alexandre, É. que não foi sequestrado por um tris? Isso passaria uma orientação política, quer dizer, o Tarcísio, em vez de imprimir, de algum modo, o seu estilo, então, como novo líder da direita, ele apenas daria continuidade à delinquência do Bolsonaro. E ele tenta ser diferente ao mesmo tempo que tenta ser reverente. Não é uma posição fácil. Daí que ele esteja quieto, né? Então, melhor falar de outra coisa. É isso Hã? aí. Melhor falar do Melhor falar gado. de boi. Exatamente. Ó, o Mauro Cid chegou para prestar Opa! depoimento, né? No começo da tarde a gente tem imagens para mostrar aí para o nosso público, imagens feitas pelo repórter do UOL, Matheus Coutinho, ele voltando ao Supremo, né, audiência de custódia, para explicar pela segunda vez, em 8 meses, omissões, contradições do acordo de colaboração, a famosa delação premiada. É o Mauro César ali, advogado, né, do Mauro Cid, abrindo a porta para o seu cliente, que desce do carro para frente a frente, né, prestar informações para o ministro Alexandre de Moraes. Como o acordo foi homologado pelo ministro, cabe a ele analisar se houve algum descumprimento nos termos. Na terça-feira, já a Polícia Federal ouviu o Mauro Cid por cerca de 4 horas. O Moraes pediu um parecer à Procuradoria-Geral da República sobre o relatório e, dependendo da avaliação do procurador, Cid pode perder benefícios da colaboração, todos eles, inclusive, e até pode ser preso ainda nessa quinta-feira. A gente pode atualizar vocês daqui a pouco no All News. Viu, pessoal? Para a PF, esse era o passo inicial, né, para o sequestro ou assassinato do ministro. Aquela trama que foi capturada também do celular do Mauro Cid, né, Reinaldo? Esse aí tá com a batata assando. Tá com a batata assando, eu acho. Vamos inventar com a batata assando e eu acho que a cobra vai fumar. Veja só, eu não tenho dúvida, será um milagre se não acontecer, não sei, de que a delação dele vai ser tornada sem efeito, né? Porque claramente ele omitiu informações da Polícia Federal. E quando você omite informações numa delação, é a própria lei de delação que diz que então a delação se extingue, né? E ele omitiu. Informações importantes foram conseguidas em razão daquele software israelense que recuperou, né, dados que ele havia apagado. Então, a delação dele já está bastante comprometida, né? Mas os policiais, enfim, quem acompanhou a coisa, estão convictos de que ele usou, a gente comentou isso, né, ontem, táticas de contra-inteligência. É. Enquanto ele estava sendo interrogado, ele estava colhendo informações, ele estaria colhendo informações também, né? Então, é grande a chance também de que seja preso, né? Porque ele só está solto em razão de medidas cautelares. Artigo 319 do Código de Processo Penal. Tá? Só que solto com medidas cautelares, tá? Portanto, haveria razão, com uma interpretação mais rígida, para ele ser preso. Ele foi a prisão preventiva. Tá? Você desrespeitar medidas cautelares ou, de algum modo, prejudicar a investigação é razão
para prisão preventiva. Então, a situação do Mauro Cid ficou realmente muito difícil. Nós já vimos um outro problema que ele criou antes, que veio a história à luz de que ele deixou uma gravação, mandou um áudio, sei lá, para um amigo, dizendo que ele estava falando tudo que a Polícia Federal queria, sugerindo que eram coisas forçadas. Foi preso, dito, tá bom, me diga aqui, é isso? Então, a sua delação não vale. É o advogado dele, não, não foi isso. Aí reafirmou, e não aconteceu nada, que foi legítimo, a delação foi espontânea e tal, né? Vamos ver o que acontece hoje, lembrando que o Alexandre de Moraes foi fazer foi ouvi-lo pessoalmente. O costume nesses casos é mandar um juiz auxiliar, né? O Xandão disse, não, já que eu sobrevivi, né? Já que eu estou solto, inclusive, então vou ouvir eu mesmo. Eu acho que a situação do Mauro Cid se complica bem, né? Uma delação pela qual a Procuradoria já não tem, né, já não tem simpatia, o Ministério Público não gosta muito da ideia de a PF fazer delação premiada. De qualquer modo, essa se mostrou útil, sim, porque há coisas que decorreram de informações que ele prestou que resultaram em investigação, resultaram em informação, né? Lembrando que tudo aquilo que se colheu em razão da delação continua rígido, continua válido, mesmo que a delação seja tornada sem efeito, né? As provas não desaparecem. Porque essa é uma coisa positiva da mudança da lei, né, do pacote anticrime, que mudou a lei de delação, que é o seguinte: delação não é prova, delação é meio para obter prova. Então, a simples delação, e muita gente reclamou, a Lava Jato reclamou, porque eles queriam, não, delação acabou, delatou, manda prender. Muita gente foi presa assim, né? Não, a delação serve como um instrumento, uma dica, uma deixa para você buscar provas. Mas essas provas encontradas são consideradas provas independentes da delação. Elas não têm vínculo com a delação. Portanto, se a delação for suspensa, se ela for tornada sem efeito, as provas continuam absolutamente válidas, né? Não se mexe com prova. De maneira alguma, né? Aconteceu agora, muita gente reclamou das decisões do Toffoli, não vou entrar no mérito agora que seria muito longo, mas o Toffoli tomou decisões em relação ao Marcelo Debrecht e aquilo que decorreu da delação, ninguém mexeu, né? Justamente porque não se considera que a delação é a prova. Porque se a delação fosse a prova, você torna sem efeito a delação, seria como você eliminar a prova. Exato. Instrumento de prova, né? A Instrumento. hora que você estabelece que é um instrumento a prova é independente, ela continua viva, né? É isso aí. Então daqui a pouco no All News a gente te atualiza sobre a situação no Mauro Cid. Fica aí ligado. Pessoal, vamos para o intervalo aí, você que está na TV e no All Play. A gente já volta com informações internacionais sobre Rússia e Ucrânia. Até já. Alguns minutinhos que faltam, Reinaldo, poucos minutos, mas dá tempo da gente falar, um assunto importante no contexto internacional, né? A Ucrânia acusa a Rússia, a gente tem